dia, mamães. Sejam todas bem-vindas. Bem-vindas à Escola do Mestre para Mães. A Escola do Mestre para Mães é um grupo de estudo para mães e também um grupo de apoio para as mães. Nós estudamos aqui sobre a vida e a didática de Cristo, porque nosso objetivo é sermos transformadas à imagem de Cristo. E nós fazemos aqui um estudo individual e também um estudo em grupo. O estudo individual a gente sempre fala que é o principal, que é a nossa aula particular com o mestre, que a gente faz todos os dias, cedinho, né, de preferência de madrugada, sozinhas com o mestre. E toda semana a gente tem também aqui o nosso estudo em grupo, toda terça-feira, das 5 às 6:30 da manhã, e a gente revisa, né, o que a gente estudou individualmente durante a semana. E nós temos também o grupo de oração para mulheres. Toda sexta-feira nós oramos juntas no Telegram. Se você ainda não faz parte, você pode entrar no grupo pelo familiarizando.org, porque não basta a gente estudar sobre a vida de Cristo, a gente precisa também receber o Espírito de Cristo, e a gente sabe que isso só é possível com oração e muita oração. Então, por isso que a gente se encontra aqui sempre para orarmos juntas também. E nós estamos fazendo um estudo do capítulo 10 do livro Desejado de Todas as Nações, sobre João Batista. Nós estamos estudando todo o livro Desejado de Todas as Nações, e agora nós estamos no capítulo 10. Nós temos dois guias de estudo, o volume 1 e o volume 2, que vocês podem baixar lá no familiarizando.org, na seção Materiais para Download. Então, esse guia de estudo tem algumas perguntas que vão ajudar a direcionar o nosso estudo. Vocês podem baixar lá gratuitamente. E os estudos anteriores, nossos encontros anteriores, estão gravados e estão lá no nosso canal do Ministério Familiarizando, que você pode acessar também pelo familiarizando.org. Então, nós estamos fazendo um estudo sobre João Batista, que foi dividido em 6 partes. Então, foi um estudo grande, porque nós abordamos vários aspectos da vida de João Batista. A gente estudou, a gente viu onde que João Batista viveu, onde que ele estudou, como foi a educação de João Batista, como ele lidava com as tentações, como era a vida social e devocional de João Batista, como era a sua pregação e como era o vestuário de João Batista. E hoje a gente vai ampliar mais esse tema, com a ajuda da nossa convidada, Sara Spencer. Antes de passar a palavra para a Sara, eu queria relembrar aqui a importância de nós estudarmos sobre a vida de João Batista. Está escrito lá no livro Obreiros Evangélicos, na página 51, que a experiência de João Batista representa o que deve ser a nossa, nós que fomos chamados para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E nós devemos estudar muito mais do que fazemos a vida desse homem de Deus, é o que está escrito lá nesse livro. E João Batista, a gente sabe que ele foi um reformador. E lá no livro Desejado de Todas as Nações, que nós estamos estudando, está escrito que, por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, ele devia constituir uma repreensão para a sua época. Bom, a Sara, bem-vinda, Sara. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Prazer é meu. Então, para ampliar esse estudo, a Sara vai ajudar a gente. A Sara, para quem não conhece, é a esposa do pastor Daniel Spencer, e ela é mãe dos jovens Rebeca, Davi, ou David, e Joel. Aos 20 anos de idade, ela tomou uma decisão muito importante de investir na carreira que ela considera a mais importante de todas, que é esposa e mãe. E ela tem se dedicado muito a essa carreira, né? E quando os filhos ainda eram
pequenos, né, ela começou um ministério familiar, intitulado Plano Original. E por mais de uma década, eles têm vivido como missionários. Antes eles eram missionários voluntários, né? Eles trabalharam em países da América do Sul, da Europa, e agora eles estão lá na América do Norte, no estado do Tennessee, né? Nos Estados Unidos, onde ela tem apoiado o marido, que agora é pastor, né? Já nos últimos anos, aí ele tem assumiu o ministério pastoral, e ela apoia o esposo em um distrito de 4 igrejas, 3 igrejas americanas e uma hispana. E a Sara gosta muito de estudar, né? Lógico, a palavra de Deus, e como resultado de pesquisas e buscas pessoais, ela desenvolveu algumas séries de estudos. E entre essas séries de estudos, se destaca a série Vestidos de Luz, que eu assisti há algum tempo atrás, e foi muito importante para mim, Sara. Muito obrigada, viu? Amém. Pelos seus estudos, por compartilhar com a gente esses estudos pessoais. Meu Deus. E ela vai começar hoje a compartilhar com a gente essa série sobre modéstia no vestuário. E a gente vai dividir em algumas partes, porque é um estudo extenso. É importante a gente estudar esse tema detalhadamente, né? Não só superficialmente. Então, ela vai dedicar a gente vai dedicar alguns encontros para esse estudo. E essa série apresenta uma abordagem prática e histórica da cultura do vestuário e mostra como a vida cristã é afetada pelas modas do mundo. Bom, eu conheci a Sara pessoalmente há alguns anos atrás, não sei se ela lembra. Eu tive o privilégio de conversar com a Sara pessoalmente, tirar algumas dúvidas e também ouvir mensagens dela e do esposo que impactaram profundamente a minha vida, viu, Sara? Amém. Obrigada pelo ministério de vocês. Na época eu estava só engatinhando nessa carreira de mãe e foi assim muito inspirador ouvir a experiência da Sara pessoalmente e ver de perto um testemunho vivo de que é possível a gente dar a verdadeira educação para os nossos filhos. Essa verdadeira educação que a gente tem falado tanto aqui, essa educação que busca restaurar a imagem de Deus em nós. Então, muito obrigada, Sara, por aceitar nosso convite. Acho que aí deve ser, acho que 2 horas antes, né, do Brasil. É, que são 3 da manhã. Nossa, 3 da manhã. Então, imagina que horas que a Sara acordou hoje. Obrigada, viu, por esse sacrifício de madrugar para estar aqui conosco. E, bom, a palestra da Sara, então, vai começar agora e vai até 6 horas. E até 6 horas a gente vai gravar. E das 6 às 6h30 a gente vai ter um bate-papo aqui com a Sara, né? Quem quiser tirar dúvidas, ela vai estar aí à disposição para responder, tá bom? Então peguem aí seus cadernos de anotações e vamos lá. Que o Espírito Santo esteja com você, Sara. Amém. Amém. Ok. Bom dia, meninas queridas. Que Deus possa estar conosco hoje. Eu quero já começar por dizer que bom, para começar, estou grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho maravilhoso quando as mulheres se unem para uma causa tão nobre, que é buscar realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Eu vou pedir para vocês terem paciência comigo, porque a gente fala mais inglês que português agora, e quando eu falo português, vocês vão pegar português de Portugal com português do Brasil. Então, vai ser um pouquinho de tudo hoje, tá? Mas é uma grande alegria para mim estar com vocês, e eu oro e peço que vocês orem enquanto essa apresentação vai ser feita, porque é uma apresentação muito delicada, né? Vocês já devem ter se encontrado com esse tema, e é um tema bastante delicado. E Sara, eu oro para que seja uma bênção e uma resposta para vocês também. Sara, desculpa te interromper. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Isso mesmo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é muito bom.
Muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para este encontro de estudo e oração. Estamos aqui porque queremos aprender de Ti, aprender do Mestre, que é manso e humilde de coração. Queremos ser restauradas à imagem de Cristo, queremos ser mães segundo o Teu coração. Por favor, Senhor, inspira agora a Tua serva, a Sara, que o Teu Santo Espírito esteja com ela, para que ela possa transmitir a nós a mensagem que o Senhor deseja que nós aprendamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Marili. Eu ia exatamente pedir para começarmos com uma oração antes de eu partilhar a minha tela. Então, como eu disse, né, e a Marili falou muito bem, essa é uma apresentação extensa. Começou pequenininha, né? Começou assim, Deus falando comigo exatamente no ponto do João Batista. Eu fico feliz que vocês estejam começando aí, porque foi aí que ele começou comigo. Então, essa simplicidade, todas essas coisas, eu acho que foi muito importante que Deus começasse a mexer nesse aspecto comigo, porque eu também tive muitas resistências. Então, assim, começando já por, né, explicar, essa apresentação foi feita sem nenhum preconceito, tá? Vocês, numa sessão posterior, vocês vão poder ouvir o meu testemunho pessoal e vocês vão ver que não tem nada a ver com nenhum preconceito, não tem nada a ver com, realmente uma experiência pessoal, até mesmo de transformação, porque o caminho para onde eu ia era totalmente diferente daquilo que eu posso estar pregando agora para vocês, ou apresentando para vocês. Também não estou tentando trazer aqui a Sara como padrão, tá? O padrão é realmente a palavra de Deus, e eu oro para que vocês possam ter a resposta por vocês. Eu não vou estar aqui tentando convencer ninguém. Eu sei que esse também tem sido o trabalho da Marili, estudar e que Deus possa realmente inspirar as respostas, né? E é isso que nós vamos estar fazendo. Especialmente sendo um tópico tão controverso, eu quero pedir a vocês que possam estar abertas ao Espírito Santo, não só para receber a mensagem para vocês, mas para que vocês possam também aprender como passar essa mensagem, porque é uma mensagem que é muito delicada. Eu mesma, pessoalmente, quando me passaram essa mensagem pela primeira vez, eu senti que foi de uma forma muito fechada. E para uma pessoa que não está dentro desse caminho, né, porque aqui eu imagino, calculo que muitas de vocês já estejam ponderando esse caminho, já estejam abertas a esse caminho, mas muita gente não está aberta, muita gente não está, né, preparada para essa mensagem, e é muito importante que aquelas que entendem, que compreendem, possam estar livres de preconceito, e que possam estar abertas a uma forma de apresentar isso, né, para não causar preconceito. E nesse sentido, foi como eu sinto que o Senhor me chamou para representar esse tópico de uma forma até bastante infantil. Então, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer umas respostas em meio às perguntas que eu vou fazendo, sintam-se à vontade. Eu normalmente começo essa palestra perguntando às crianças, porque esse assunto é tão simples que as crianças normalmente dão as respostas aos adultos. Eu apresentei isso aqui nas nossas igrejas, e foi muito interessante ver as crianças dando as respostas e os adultos começando a ficar assim. Porque é tão simples que a criança consegue entender. Então eu começo por perguntar: vocês sabem o que é o que representa essa imagem que está na tela? Alguém sabe? Vamos ver agora a participação, mulherada. Alguém sabe? Sim. É um jogador de quê? De futebol americano? Futebol americano. Muito bem, um jogador de futebol americano. Vamos tentar de novo. O que é isso? O que isso representa? Futebol. É um jogador de futebol. Jogador de futebol. Ok. Outro? Beisebol. Que é isso? Beleza. Muito bem. Outro? É um homem. Basquete. É um homem. Muito bem, é um homem. É um jogador de basquete, né? Então, poderia continuar aqui
e eu posso mostrar para vocês várias que eu vou perguntando às crianças. Temos crianças aí. E aí, meninas? O que é essa? Vocês conseguem tentar adivinhar o que é isso? Exato. Enfermeira. Enfermeira. Ó, muito bem. E aqui? Diz. Padeiro. Cozinheira, padeira, chefe de cozinha. Diz alto, filha. Bombeiro. Bombeiro, muito bem. Esse é um pouquinho mais difícil, vamos ver. Vamos ver as crianças que estão acostumadas. Esse é um o quê? Marinho. Polícia. É quase, é quase. Esse é um pouquinho mais difícil. É um marinheiro. Esse aqui já é o quê? Esse aqui vocês já sabem, né? Polícia. Esse é um polícia. Ah, muito bem. E esse aqui? Será que vai adivinhar? Será que vocês vão saber? Piloto. Sem dúvida, muito bem, é um piloto. Então, o que a gente está vendo aqui? O que eles têm em comum? Quando a gente coloca um monte de gente assim, qual é o ponto comum que vocês veem neles? Eles têm... A distinção pela roupa. Eles têm um uniforme, né? Eles estão vestidos de uma forma que representa o que eles estão fazendo. Então, para a gente, eu olho aqui e digo assim, esse aqui é médico, aquele ali é um eletricista, aquela ali deve ser uma secretária. A gente consegue visualizar o que eles fazem na vida por causa da roupa que eles estão vestindo, certo? Então, em senso comum, é muito, muito simples para a gente compreender que a vestimenta representa alguma coisa. Então, eu queria abordar um pouco mais esse contexto do senso comum, o guarda-roupa como um senso comum. Hoje em dia, o senso comum é bastante duvidoso, né? A gente quase que não encontra senso comum. Mas existe um certo senso comum relativo à roupa que nós vestimos, né? Nós próprios, muitas vezes, julgamos as pessoas pela forma como elas estão vestidas, né? Às vezes você passa numa rua e vê uma pessoa vestida de uma forma assim, você fica assim meio com receio, né? É normal, não estamos aqui julgando se é certo, se é errado, é normal. Então, eu queria que a gente abordasse nesse caminho, começasse a ir por esse caminho, tá? Agora, mais uma vez, eu quero enfatizar que esse é apenas o meu estudo pessoal, tá, gente? Eu oro para que vocês encontrem o conceito. Então, considerando esse senso comum do guarda-roupa, eu queria abordar o conceito de vestido. Não sei se vocês já viram isso acontecer perto de vocês, com alguém, não sei se vocês conseguem ler ali a conversa daquelas duas mocinhas ali, né? Uma está vestida de quê? O que é aquela... Será que alguém vai saber? É de cor de rosa? O que é aquilo? Sabem o que é? Camisola. Uma camisola, né? Tá escrito lá, né? Vocês são espertas. Diz assim, essa vira e diz, oh não, a campainha está tocando e eu ainda estou de camisola. Aí a outra, que está muito completamente vestida, diz o quê? Eu estou vestida, eu atendo. Reverteram-se as coisas na mente da gente por causa da sociedade, toda essa influência dos meios sociais transformou nossa mente quase como um joguete. Olhando assim, a gente sabe quem é que está mais vestida que a outra. Mas conceitualmente, porque isso é uma camisola, é a camisola. A outra está vestida com muito menos, está muito mais descoberta, né? Mas isso, hoje em dia, a gente está por causa da exposição visual, nós estamos constantemente sendo expostos com nudez, com exposição do corpo, perdemos um pouco desse senso comum, mas não perdemos todos. Se eu chegar e apresentar essas fotos para vocês e perguntar dos dois grupos, né? Quem é que está casando? Quem é que vai casar? Quem é que está indo para um casamento? Ninguém tem dúvida. Se eu perguntar quem é que está indo passear no parque, ninguém tem dúvida. Existe na nossa mente ainda um senso comum, né? O mundo está mudando, a moda está mudando, cada coisa muda, a gente olha e diz, nossa, para onde é que isso vai, né? Mas ainda existe no ser humano um senso comum que é transportado para frente. Volto a perguntar para vocês, e certamente todo mundo sabe, vocês sabem quem são esses na foto? Família real. A família real. São bem expostos, né? A gente conhece a família real porque eles estão no palco do mundo, né?
fotos, vídeos, todo mundo fala sobre eles. Talvez seja interessante a gente observar um pouco essa família real. Vamos observar os príncipes. Esses príncipes cresceram numa família em que eles tinham regras para cumprir, nem sequer escolhem o que vestem, não escolhem o que comem, não escolhem onde vão, não escolhem como fazem as coisas, tudo é regrado. É muito intensa a educação que esses meninos têm que ir, e vocês veem, às vezes há um vídeo em que um solta, faz alguma coisa errada e vamos suprimir isso, não pode soltar nada que seja errado, né? Então, eles estão aqui sendo educados, tudo. A família real, eles nem sequer escolhem o que vestem. Isso eu quero enfatizar para vocês. A própria rainha, quando se levantava, ela já tinha sua roupa escolhida para o dia. É muito interessante ver esse contexto. Vamos olhar para as esposas desses príncipes. Eles cresceram e casaram-se. Essas esposas tiveram que ir por um caminho de grande preparação. Ah, mas são mulheres adultas, já são formadas, sim, ainda assim, elas agora representam a família real. Agora elas têm que ter cuidado como vestem, o que dizem. Essa talvez tenha sido até uma grande razão pela qual o Harry e a sua esposa decidiram sair do caminho da família real, porque eles queriam essa liberdade e não estar expostos. Será que é isso que a gente está fazendo? Muitas vezes, quando a gente escolhe o nosso próprio caminho, queremos nos isolar da família real? Será que a nossa vontade é mais forte? O que a gente pode observar é que essas são pessoas que estão num palco do mundo e se preocupam em representar um reino terrestre que vai acabar, obedecem todas essas regras com todo um propósito, e muitas vezes nós estamos aqui com um reino eterno, um reino que não vai acabar, representando mal esse reino. Se eles conseguem cumprir regrinhas humanas, o que nos custa obedecer aquilo que Deus nos pede para um reino, para uma representação de um reino eterno? Só que essa é uma visão que muitas vezes a gente perde da nossa frente, a gente não pensa nisso, né? A gente não, é aquela coisa, como não é tangível, como a gente não está pegando no assunto, parece que não é importante, a gente quase que esquece a existência desse reino. Mantenhamos isso em mente. Pensemos nisso da próxima vez que a gente vai fazer qualquer coisa, seja vestir, seja comer, não é o conselho? Em tudo o que façamos, temos que pensar nisso. Isso levanta, então, uma pergunta. Será que existe um uniforme cristão? Será que Deus deixou algum critério para o cristão se vestir? Talvez não exista literalmente, mas será que existe algum padrão? Será que Deus está preocupado com como e o que nós vestimos? Será que é essa a preocupação? Para que serve o meu vestuário? Para que eu preciso isso? Seria muito importante a gente entender para que Deus realmente colocou isso. E Deus ama o belo. Em Êxodo 28:2, Deus começa a dar as especificações para a vestimenta dos sacerdotes, e ele diz: e farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Mantém isso no ouvido. Para quê? Glória e ornamento. Seguindo um pouco mais à frente, mais adiante, o versículo 40 diz: também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. O que é glória? Glória é o caráter. Nós estamos aqui representando o caráter. E o ornamento? O que é ornamento? É algo atrativo, algo bonito. Deus ama o belo, Deus não tem prazer no feio, não tem nenhuma necessidade de fazer feio, senão não teria feito as flores como ele as fez, não teria feito os animais como os fez, não teria feito Eva e Adão como os fez. Ele ama o belo, ele não tem nada contra o belo. Muitas vezes a gente confunde a modéstia, a gente pensa que para ser modesto não pode ser bonito. O único problema é que Deus ama o belo, o que ele não ama é a vaidade, o orgulho. E muitas vezes, por causa daquilo que a gente veste, a gente alimenta a vaidade, a gente alimenta o orgulho. E esse é o grande problema da nossa escolha do vestuário.
Então, qual é o grande objetivo da nossa roupa? Para além de cobrir a nudez, é representar o caráter de Deus de uma forma atrativa e bonita. Será que a forma como eu estou me vestindo, eu estou representando esse Deus, esse caráter? João Batista entra aí com uma forma absolutamente incrível. Nós olhamos, se olharmos para a vida de João Batista, é uma vida de negação do eu em tudo, né? E agora vem o verso mais odiado, né? O verso mais odiado, que sempre é o verso de onde tudo começa nesse assunto, que é em 1 Timóteo 2, 9 e 10, que Paulo diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou os vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. É interessante até visualizar as traduções, porque em português diz traje honesto, e em inglês diz mesmo já o traje modesto, né? E aí a gente, lendo isso, para além de todos os detalhes, porque aqui ele começa já dando alguns detalhes, né? Quando ele enfatiza a questão das tranças, ou com ouro, ou com pérolas, naquele tempo elas faziam as tranças, né, entrelaçadas com coisas. Qual era o objetivo disso? Era o chamar a atenção para o eu. E nós vemos que hoje em dia as pessoas só falta colocar a melancia na cabeça, né? Porque do resto faz de tudo para chamar a atenção. E é exatamente por isso que esse texto foi colocado de forma tão específica em relação a uma forma honesta e modesta, né? Então, vamos perguntar ao professor Google. O professor Google sabe tudo, né, meninas? A gente já sabe. Quando tem alguma dúvida, o professor Google, ele às vezes é bem perigoso, mas normalmente até sabe umas coisas. Então, eu fiz uma busca, eu fiz, ok, o que é modéstia? Você faz uma busca no Google, e o próprio Google representa claramente o que é. Então, vamos lá ver. A ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. Despretensão. Comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos, sobriedade, desprezo ao luxo, à ostentação, conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, pudor, decência. Então, se a gente parar para ver as palavras que são enfatizadas aqui, são palavras que correspondem bastante àquilo que o texto de Paulo estava chamando a atenção. Despretensão, sobriedade, pudor, decência, moderação, né, comedimento, docilidade, temperança. Então, o próprio mundo sabe o que isso é. O problema é que, como o inimigo tem tido um grande poder sobre cada mente por conta de todo o meio social, os Facebooks, os Instagrams, os filmes, as novelas, a gente come quase que uma de duas coisas, ou a gente começa a misturar sem saber o que é o quê, ou a gente tenta ignorar, porque entra num curso de quase competição. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui à frente. No Adventista Forum, que é uma revista adventista, tem um artigo que define a modéstia da seguinte forma: a modéstia no vestir é um reflexo da modéstia no coração. A mulher que está tentando chamar a atenção de um homem exibirá a sua sexualidade por meio das suas roupas ou falta delas. Uma mulher virtuosa, entretanto, exporá o seu corpo apenas a um homem, aquele a quem Deus a leva a se casar. A pureza no seu coração será vista na pureza das suas roupas e ações. Eu achei interessantíssima a forma como esse artigo foi colocado, porque exatamente esse é o ponto principal dessa palestra. O ponto principal da série, Vestidos de Luz, é como está o meu coração. Não é tanto em relação ao que eu visto, mas por que eu visto, para que eu visto. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente se foca no exterior, né? E o exterior, muitas vezes, assim, acontece algumas vezes a pessoa não tem informação, né? A pessoa não sabe, está vestindo de determinada forma. A partir do momento que a pessoa tem um certo conhecimento, ela consegue identificar. É como uma pessoa, por exemplo, que está tendo um problema psicológico, né? Ela está tendo um problema psicológico e agora procura uma terapia. Enquanto ela não está tendo a terapia,
ela sabe que alguma coisa não está certa. A partir do momento que ela começa a entender o que está dando errado, agora ela identifica tudo o que ela fez antes. Por que que ela fez? E é a mesma coisa, a gente pode até vestir, dizendo, não, isso não tem nada de errado, não, eu só visto por me vestir, não tem nenhuma intenção. Por que que a gente olha no espelho, então, 20 ângulos diferentes? Para que que a gente tem que ir lá e puxa para cima, e puxa para baixo, e arruma aqui, arruma ali? Se não tem nenhuma intenção, para que que a gente faz tudo isso? Ah, não, esse aqui está um pouquinho assim, esse aqui está um pouquinho assado. Depois que a gente começa a entender o que está acontecendo no nosso cérebro, a gente começa a pensar, é. E assim, mulheres, vocês podem dizer aos homens que não tem nenhuma intenção, mas para mim, por favor, tá? Entre mulheres, nós sabemos que sempre que a gente veste alguma coisa, a gente tem alguma intenção. E pode ser uma boa intenção. Glória a Deus. Se temos uma boa intenção, já estamos um passinho adiante. Mas antes dessa fase, eu me lembro perfeitamente, no tempo da juventude, a gente está vestindo para ir para a escola, e ok, não, essa calça hoje não está boa, essa blusa hoje não está boa. A nossa preocupação é física, é o exterior. E isso eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Nós fomos feitas para isso, tá? É normal, nós não somos anormais por passar por isso. Deus fez o homem como o caçador e a mulher como a caçada. Normalmente, a mulher sente a necessidade de chamar a atenção e o homem é chamado a atenção. O problema é que, por conta do pecado, a nossa forma de chamar a atenção se tornou carnal e pecaminosa. Mas isso é a coisa mais natural, é a mulher chamar a atenção e ser envolvente e o homem ser envolvido. A questão é, como disse no artigo do Adventist Forum, é uma questão de coração. Como é que o meu coração está? Será que o meu coração está puro, de forma que eu vou ser uma envolvência pura, ou eu estou levando esse homem para um caminho carnal? Não é? Então, eu quero que a gente estabeleça que, sempre que eu estou me vestindo, eu vou ter alguma intenção, seja ela boa, seja ela má. E sempre que estamos vestindo, nós mandamos uma mensagem, seja ela boa, seja ela má. 1 Timóteo, nós vimos que as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor e modéstia. Olha o que Ellen White diz, no Lar Adventista. Apelo a vós, a que acaricieis a gema de valor incalculável da modéstia. Isto protegerá a virtude. Qual é a virtude que vai ser protegida aqui? Quando nós nos vestimos de determinada maneira, nós estamos transmitindo uma mensagem para os outros e estamos estabelecendo uma mensagem no nosso coração. Que mensagem é essa? É de orgulho, é de vaidade, é de autossuficiência. A virtude está exatamente no pudor e na modéstia que nós precisamos ter no nosso coração. Então, quando Deus nos pede para ser modestas, na verdade Ele não está colocando só uma regra, Ele está nos dando uma ferramenta de proteção para nós e para os outros. Quero fazer um exercício com vocês, para poder transmitir e entender bem aquilo que a gente está falando. Vocês têm esses dois homens na tela, tá? Vamos dizer que o homem da direita, que está de terno, ele entrou na sala de espera do dentista, e esse jovem do lado esquerdo estava sentado lá, certo? Então, eles entram os dois, sentam lá, aí agora o senhor da direita diz, eu preciso ir ali ao banheiro. Aí entra no banheiro, e quando está no banheiro diz, esqueci a minha carteira lá fora. Quando ele sai, a carteira não está lá. O que ele pensa? Alguém quer arriscar? O que ele pensa? E foi roubado. Pensa que foi roubado e pensa que quem roubou? Aquele que estava ao lado. Por quê? Porque era a pessoa mais próxima. Vamos dizer que julga pela vestimenta. Vamos dizer que tem mais gente lá, mas tem esses dois são o que você vê essa diferença clara. O que acontece é que a nossa mente imediatamente vai olhar e vai julgar esse indivíduo por causa da sua aparência. A gente vai julgar, certamente que ele pegou minha carteira.
Pode ser que até a secretária tenha visto a carteira, a senhora lá do guichê possa ter guardado a carteira. Pode ser que até ele tenha deixado a carteira no carro, mas a primeira coisa que ele vai pensar é que esse indivíduo pegou a carteira dele. Agora, será que se esse indivíduo, se fossem dois indivíduos de terno sentados lá, será que ele ia pensar que o outro pegou a carteira dele? Geralmente não tem. Pouco provável que ele ia pensar isso. Por quê? Porque a nossa mente, ela é naturalmente levada por aquilo que eu estava explicando, que é a mensagem que está sendo passada, a gente vai avaliar essa mensagem. Então, esse indivíduo pode até não ter nada de errado, mas ele, por causa da forma que ele está se apresentando, ele está mandando essa mensagem. Vou mostrar para vocês um videozinho, para vocês entenderem isso melhor. Vamos ver se vai tocar. É um videozinho, se for preciso eu passo mais para frente. Tá vendo? Esse é um veterano. Aqui nos Estados Unidos, os veteranos têm muitos problemas mentais. Muitos veteranos dos Estados Unidos, eles voltam de guerra e entram em pobreza, vivem nas ruas, entram em alcoolismo, têm realmente problemas sérios. Então, em setembro, um grupo voluntários resolveram pegar nesse Jim Wolf e fazer uma transformação visual nele. Meninas, vocês vão achar isso o máximo. Aqui está esse indivíduo, que vocês viram como é que ele apareceu aqui. Vocês, a primeira imagem que tiveram dele, guardem essa imagem. Porque eu quero que vocês comparem essa primeira imagem que vocês tiveram dele com o fim desse vídeo que vocês vão ver. E vocês vão ter a possibilidade de experimentar exatamente nesse momento aquilo que a gente está falando. Que vocês, bem ou mal, com vontade ou sem vontade, o cérebro fez uma avaliação desse indivíduo e colocou dentro de uma caixa. Essa é a caixa que ele pertence. Pouco a pouco vocês vão vendo a transformação e ainda parece até estranho. Ainda é a mesma pessoa. Mas já vai começando a transformar na mente alguma coisa, porque está passando uma fase de transformação. Fizeram de tudo com esse homem. Deixa eu ver se eu passo um pouquinho para frente. Se eu consigo passar um pouquinho mais depressa. Ok, aqui. Nem ele acredita nisso. Sou eu? O que aconteceu aqui? Foi toda uma transformação exterior. É a mesma pessoa. É exatamente a mesma pessoa. E por isso é que eu digo, você olhando para ele, no início, você passa para o outro lado da rua, você tem medo do que ele pode fazer. É o mesmo homem do lado de cá. Mas agora você considera que ele pode ser um gerente da CIA, um gerente de uma Zara. É a mesma pessoa. Então, é muito importante a gente compreender que, aqui, como diz no livro Educação, o caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. E o que eu vejo de bom aqui é que não sou eu que estou dizendo isso para vocês, né? A verdade aqui é que, querendo ou não, gostando ou não, existe uma mensagem sendo passada e nós não só lemos essa mensagem, mas somos lidos dessa forma. E aí entra a nossa decisão, como é que eu devo me vestir, como é que eu devo me comportar, como é que eu devo me apresentar, porque isso vai estar sendo lido por alguém, o meu caráter vai ser julgado por alguém, não é? Às vezes nós podemos ter uma impressão melhor ou pior de uma pessoa só pela forma como ela está se apresentando, e isso é extremamente importante. Pergunta: que tipo de pastor você escolheria para a sua igreja? Para aqueles que conhecem o pastor Daniel Spencer, qual deles vocês gostariam de ter como pastor da sua igreja? Não se preocupe, ele nunca saiu para a rua assim. Mas aproveitamos a oportunidade de um cabelo grande para poder fazer uma foto. Mas isso para dizer o quê? Nós fazemos essa avaliação, queridas. A gente pode não querer e não gostar disso, mas é uma realidade. E eu espero que vocês não tornem essa apresentação, essa visualização com uma imagem de preconceito, porque realmente não é uma questão de preconceito, é uma questão de que o nosso cérebro funciona assim,
né? Agora, eu queria ler aqui 2 textinhos curtos, eles não estão traduzidos para português, mas eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ouvi-los. E se precisarem, eu posso mandar para vocês depois. Diz assim, isso é muito importante que eu vou ler agora para vocês, porque é extremamente importante que a gente entenda por que a gente está estudando esse tema, tá? A gente não está estudando esse tema para levantar problemas dentro da igreja, para criticar ninguém, é pessoal para o nosso crescimento, e eu sei que esse é o objetivo da Marili, então eu quero enfatizar isso, tá? O texto diz assim, a questão do vestuário não deve ser a nossa verdade presente. Criar um problema sobre este ponto agradaria o inimigo. Ele ficaria encantado de ter as mentes desviadas para qualquer assunto pelo qual pudesse criar divisão de sentimentos e levar o nosso povo à controvérsia. O objetivo de a gente estudar sobre a questão do vestuário é para o nosso crescimento espiritual, ok? Não deveria ser um ponto em que a gente entrasse em debate, ok? Então, outro textinho diz, a questão do vestuário não deve ser nossa verdade presente, começa da mesma forma, e diz, rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e prudentemente diante de Deus. Sigam os costumes do vestuário, desde que estejam de acordo com os princípios de saúde. Que as nossas irmãs se vistam com simplicidade, como muitas fazem, usando roupas de material bom e durável, apropriado para esta época, ouçam bem, e não deixem que a questão do vestuário ocupe a mente. As nossas irmãs devem se vestir com simplicidade, devem vestir-se com roupas modestas, com pudor e sobriedade. Deem ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Então, por que eu estou enfatizando isso muito? Porque eu vejo que muitas vezes a gente entra em discussão e vocês, aqui, por exemplo, na nossa igreja, ninguém pode, de nenhuma maneira, em algum momento, dizer que eu falei alguma coisa que sentiram criticadas ou não. Mas eu posso dizer para vocês que só de vocês tomarem uma decisão pessoal, isso vai ser uma crítica calada. E por isso que é tão importante a gente ter em mente que nós não queremos transmitir preconceito, nós não queremos transmitir uma mentalidade de julgamento, tá? É muito importante, mas também é muito importante entender que nós precisamos desse estudo para o nosso próprio crescimento espiritual, para a forma como nós impactamos as pessoas à nossa volta. Agora, como adventistas, muita gente pode não querer assumir isso, né? É como vários outros tópicos da igreja adventista, a igreja não está corrompida, as pessoas estão. As pessoas não estão querendo seguir o que a igreja tem como estabelecido. Tanto que na nossa identidade adventista, no manual da igreja, que vocês, se não têm, eu recomendo que usem, o manual da igreja é a nossa maior proteção, gente. No nosso manual de igreja, nós temos ali vários tópicos que falam de roupa. Vamos ver o que o próprio manual fala da questão do vestimenta, né? Se é bem verdade que a gente não precisa entrar em controvérsia e discussão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa, você diz, olha, eu estou seguindo o manual da nossa igreja. Nosso manual recomenda aquilo que eu estou fazendo, né? Eu não estou querendo causar nenhum mal-estar, mas nós temos recomendação, temos muitos textos, né? Falamos sobre preparativos batismais, falando sobre a modéstia, a escolha dos músicos, uma coisa que muitas vezes a gente não pensa, fala sobre como o músico deve se vestir. Tem um tópico inteirinho sobre o vestuário no manual da igreja, vocês sabiam disso? Fala do vestuário no namoro, comportamento cristão. Eu tive dificuldade em encontrar a página, porque eu falei com a Marili que eu ia me esforçar para conseguir ter toda a tradução para vocês, mas consegui encontrar as páginas das outras coisas, mas o comportamento cristão vocês vão encontrar lá, só não tem a página aqui para vocês. E o lava-pés, como é óbvio também, tem o tópico também da modéstia, né? Queria que então compreendêssemos também no caminho, nesse mesmo caminho que nós estamos indo, que modéstia não quer dizer feio, tá? Modéstia e beleza podem andar juntos.
É muito importante compreender isso, porque muita gente que escolhe o caminho da modéstia, ou escolhe o caminho de uma reforma no seu vestuário, tendem a pensar que tem que vestir como Ellen White, que a roupa tem que ser daquele jeito. E eu li para vocês ainda há pouco, né, que nós podemos estar dentro do contexto da nossa sociedade desde que ela esteja dentro dos princípios. E um deles é a questão da saúde, o outro deles tem a ver com a modéstia. Esse texto aqui também nos ajuda a ver isso, né? Diz, ao mesmo tempo que devemos guardar-nos contra adornos e ostentação desnecessários, de modo algum devemos ser descuidados e indiferentes no que tange à aparência exterior. Tudo que se relaciona com a nossa pessoa e os nossos lares deve ser limpo e atrativo. Deve-se ensinar aos jovens quanto à importância de apresentarem uma aparência que esteja acima da crítica, uma aparência que honre a Deus e a verdade. Devem ser puros interior e exteriormente. Voltamos ao ponto do coração. Aquilo que acontece exteriormente é o que já vai no coração. E é por isso que eu sempre digo, nossa preocupação aqui não é tanto o que estamos vestindo, mas o porquê que estamos vestindo. O que está acontecendo aqui dentro. E aqui eu quero enfatizar essa questão uma aparência que esteja acima da crítica, exatamente por isso. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando me foi apresentada pela primeira vez a questão da modéstia, ou dos princípios da pureza do vestuário, eu não conseguia assimilar a mensagem. Eu vim aqui para o Wildwood é obrigatório vestir saia, não pode vestir calça. Eu tive as aulas e saí do Wildwood assim, gente, mas eu não vou vestir desse jeito. Não, não, eu não vou ser um saco de batata, não. Por quê? Porque às vezes a gente leva as coisas e entenda, não estou criticando o Wildwood de maneira nenhuma, o Wildwood teve uma posição extremamente importante na nossa caminhada cristã, mas às vezes a gente anda mais por um preconceito cultural, não é? E a gente apresenta as coisas com preconceito cultural, quando na verdade nós não podemos deixar que o mundo nos critique numa coisa que está certa. Fazer o caminho dentro da modéstia, dentro da pureza, está correto. Só que se a gente se vestir puro, modesto, mas de uma forma escandalosamente feia, ninguém vai querer nada com isso. Nós estivemos uma vez, a Rebeca tinha acho que uns 14 anos, 13, 14 anos. Nós fomos aqui a uma conferência, estavam tendo umas reuniões e tal, tipo, como é que chama? Camp meeting, campal, tipo uma pequena campal. E, assim, o grupo que estava se reunindo era bastante, assim, né, super rígido, com várias coisas, e a gente não conhecia, a gente chegou lá pela primeira vez, e assim, alguns que conheçam a minha família, a gente tem estado nesse caminho já há bastante tempo. A Rebeca, não se podia dizer que a menina estava vestindo imodestamente, ela tinha uma camisa com os botõezinhos dela fechados, manguinha longa, toda bonitinha, sainha e tal. Aquele último botão da camisa, né, estava aberto, aquele último assim da gola aqui, né. Aí uma jovem chegou para ela lá e veio e chegou assim e disse assim, você tem que fechar esse botão aqui. E a Rebeca olhou assim para mim, olhou para ela, olhou para mim. E isso foi uma coisa que eu usei como exemplo para a Rebeca. Eu disse, filha, tá vendo? Esse aqui é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, que é, ao transmitir uma verdade, não transmitir de forma tão dura e rígida que as pessoas se afastem. Que as pessoas não queiram nada com isso. Nós queremos levá-las à verdade de forma que elas se apaixonem pela verdade, que elas cumprem essa verdade para elas mesmas, não como crítica. Então, eu queria que a gente saísse dessa reunião hoje com essa sensação de que, nossa, isso é um ouro. Nós queremos que as pessoas à nossa volta possam ter a oportunidade de descobrir esse ouro também. Muitas vezes, queridos, nós falhamos porque nós não buscamos. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
Nós somos aqui mães. Acho que a coisa que mais nos preocuparia seria Deus nos dizer, me esquecerei dos teus filhos. Nós não queremos isso de maneira nenhuma. E essa é a razão pela qual nós, com a oportunidade que temos de buscar a palavra de Deus e buscar em tudo aquilo que Ele deixou para nós não queremos correr o risco de não seguir a lei do teu Deus, a lei do nosso Deus, para que Ele possa realmente não nos rejeitar. Possamos fazer essa escolha convenientemente. Nós vamos fazer agora uma passagem rápida. Eu acredito que aqui a maior parte, se não todas, já estão familiarizadas com os escritos de Ellen White. Eu normalmente tenho esses 2 slides, basicamente para ajudar as pessoas a compreenderem por que nós usamos também os escritos de Ellen White, ainda que não quiséssemos usá-la como profetisa, o que eu sei que aqui não é o caso, ainda que fosse só como escritora, né? Ela tem uma extensiva biblioteca de conhecimento, que ainda que a gente não quisesse ver o lado profético, que eu acredito que sim, aqui estamos vendo, ainda que não fosse por isso, pelo menos a questão de escritos dela é extremamente importante. Mas aqui eu queria que nós já entrássemos rapidamente, porque o tempo está passando, e eu estou vendo que está acabando. Tentar correr, Marili. Queria que a gente analisasse muito rapidamente quais foram as primeiras roupas. As primeiras roupas que existiram na história, e é por isso que eu disse que nosso caminho aqui vai ser um caminho histórico, tá? Porque, mais do que tudo, nós queremos entender por que as coisas estão, como é que elas começaram, qual foi o caminho que passaram e como é que estamos onde estamos. Então, nas primeiras roupas, nós vemos aqui, em Parábolas de Jesus, nos diz que a luz bela e suave, a luz de Deus, envolvia o santo par. Esse vestido de luz era um símbolo das suas vestes espirituais de celeste inocência. Então, nós sabemos que aqui a imagem desenha como se fosse uma roupa, mas eles não tinham roupa. O que eles tinham à sua volta era luz. E essa luz transmitia a inocência deles. Assim que houve o pecado, eles cobriram-se com vestidos da sua própria feitura. Por suas próprias obras, procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Muitas vezes é isso mesmo que nós estamos fazendo. É buscando folhas de figueira para cobrir aquilo que nós estamos fazendo. E eu achei muito interessante no livro Vidas que Falam, Ellen White, ela clarifica que as folhas de figueira representam a roupagem usada para ocultar a desobediência. E a desobediência, ela pode estar só no coração. Ninguém está vendo, só Deus sabe. É uma intenção, é um pensamento, representa-se através do que fazemos, do que vestimos e do que pomos cá para fora. Mas o que é verdade é que, será que é arriscado fazer as coisas da nossa própria maneira e correr o risco de estar usando folha de figueira? Não seria mais prudente buscar que Deus realmente fizesse a escolha para mim? A escolha da roupa? Foi isso que Deus fez, e Adão e Eva, muito inteligentemente, aceitaram essa escolha. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus vestiu-os com roupas de pele para protegê-los da sensação de frio e calor que estavam expostos. Claramente que quando Deus fez as roupas para eles, não foi só por fazer a roupa, não é? Foi ali que aconteceu o primeiro sacrifício, foi ali que aconteceu a primeira passagem da mensagem de que um dia alguém teria que morrer por aquilo que acabou de acontecer, né? Mas aqui estamos vendo que o objetivo da roupa tinha muito a ver com a proteção do nosso próprio corpo. E essa é uma das coisas que nós muitas vezes podemos pensar, mas então a proteção é física, é por causa do frio. Não é só proteção física, é uma proteção até mesmo emocional. As meninas hoje, elas não entendem de cara como é que a sua mente começa a ficar perturbada quando elas mesmas se sentem um objeto. Elas se vestem de forma que se objetizam aos homens. E isso causa um transtorno que elas não estão se protegendo. Então, se nós analisarmos cada uma dessas vestimentas, nós vamos entender que o vestido que eles tinham de luz representa exatamente essa inocência, essa pureza de caráter, não é? Que é o que nós somos chamados a ter outra vez. A busca do Senhor é que nós voltemos a estar vestidos de luz, e por isso é que eu usei realmente essa expressão para essa palestra. Né? O vestido de folhas de figo, ou da figueira, não é? Eu cubro os meus pecados. Tá tudo certo, tá tudo legal. Vestido de pele, eu estou
autorizando, eu estou aceitando que Jesus está me cobrindo, que Ele está resolvendo a questão do meu caráter. Ok? Vocês perdoem aqui a não tradução. Algumas partes ainda vão estar com tradução problemática, tá? A gente consegue, até o fim disso tudo, a gente vai conseguir. Ellen White, em Parábolas de Jesus, ainda diz: a veste branca de inocência foi usada pelos nossos primeiros pais quando foram postos por Deus no Santo Éden. E eu gosto dessa simetria bíblica, porque nós começamos a história com as vestes brancas, e quando vamos para o Apocalipse, o que vencer será vestido de quê? Vestes brancas. Então, o conceito da simetria bíblica, de que nós começamos assim, tudo que está acontecendo no meio aqui está sendo destrutivo para todos nós, mas vamos acabar com essa veste branca, pela graça de Deus. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês, e nós vamos fazer essas análises ao longo do caminho, tá? Porque eu quero sacudir o que está acontecendo aqui na cabeça de vocês. Quando a gente fala de veste branca, não será arriscado eu considerar que eu entendo o que é veste branca quer dizer? Veste branca pode ser qualquer coisa, o ponto está na cor. Nós sabemos o que essas senhoras estão fazendo aqui embaixo. A maior parte de vocês, brasileiras, sabem exatamente o que essas senhoras estão. Elas estão vestidas de branco, elas estão cumprindo o objetivo. Nós sabemos que não. Nós sabemos que é um risco, muitas vezes, nós estarmos pensando que só porque é veste branca, está puro o coração ou é só o exterior? Eu acho que não é coincidência, queridas, que a mensagem para a nossa igreja fala de roupa. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio. Certamente que vocês estão familiarizadas com o que essas coisas são, não é? O fogo, exatamente, a fé e o amor. A veste branca, a justiça de Cristo. Nós temos que comprar essa justiça de Cristo, e ela, preenchendo nosso coração, vai se externalizar numa vestimenta pura, numa vestimenta que honre a Deus. E, obviamente, o colírio, nós não temos nenhuma dúvida que é o discernimento espiritual, a compreensão do que Ele quer para nós, certo? Então, eu quero que a gente se lembre que, quando fala da veste branca, ela está falando da justiça de Cristo no meu coração, e aquilo que acontece externamente é um resultado do coração. Então, vamos vigiar o nosso coração mais do que vigiar a nossa roupa. A nossa roupa é um resultado, não é a causa em si mesmo. Nós vemos que o inimigo, ele tenta nos desencorajar, não é? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. O inimigo tenta constantemente apontar os nossos erros, apontar onde a gente caiu, onde a gente está falhando, né? Ou ele tenta fazer pensar: não, isso, tudo coisa sem sentido, não tem nenhum objetivo. Nós precisamos ter muito cuidado para quem estamos dando a atenção da nossa mente, tá? Vocês vão certamente ser contrapostas com e já devem mesmo, através desse estudo, dos estudos que estão fazendo com a Marili, porque sempre que nós buscamos fazer estudos com o Senhor, para que Ele nos abra a mente, o inimigo vai tentar trazer tentações até mesmo para desfazer essa importância, tá? Quando vamos agora, mais uma vez, ao Apocalipse, uma das coisas que eu gosto muito é de pensar na questão das bodas. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Voltamos aqui, e eu queria aproveitar essa oportunidade, que eu até queria ter dito isso no início, mas me escapou. Eu quero que também vocês saibam que nesse contexto em que estamos falando com mulheres, mas essa não é uma palestra para mulheres, essa é uma palestra para o povo de Deus, para a esposa. Nós todos aqui representamos a esposa, e é um erro e é uma falácia que muitas vezes as pessoas pensam que falar de modéstia é para falar para as mulheres. Falar de modéstia é falar para a esposa, e nós todos, como esposa do Senhor, temos essa mensagem para nós. Não seria conceitual da parte de Deus mandar uma mensagem só para metade da esposa, tá? Então eu quero que vocês saibam que o fato de estarmos falando sobre isso com as mulheres tem muito a ver com a nossa posição como esposa dentro do nosso próprio lar.
mas essa é uma mensagem que todos nós precisamos buscar essa pureza do coração que se reflete naquilo que vestimos, naquilo que fazemos e tudo mais à nossa volta. E precisamos buscar, porque essa é a mensagem para nós. E a grande busca que nós temos que ter é como é essa esposa, como é que eu deveria ser, ok? Porque no fim, no Apocalipse, nós temos duas mulheres, certo? Quais são as duas mulheres que nós temos? Temos uma mulher sentada sobre o dragão e temos uma mulher que está em cima da lua. Então, nós sabemos qual é que está representando, qual delas está representando o quê, certo? O perfil da esposa diz, em Apocalipse 12:1 diz, uma mulher estava vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela está vestida de puro, ela está vestida com a pureza e a justiça de Cristo, representando esse esposo. Enquanto que a prostituta é uma mulher vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas. Então, se você só de olhar para a descrição das duas, você consegue ver que o inimigo ele está tentando introduzir características da prostituta na esposa. E é por isso que eu disse há pouco que muitas pessoas às vezes se revoltam que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, queridas, não é igreja, são as pessoas. E muitas vezes nós podemos estar falhando em colocar características que não são de Deus na casa de Deus. Então eu queria que a gente concluísse realmente esse pensamento com uma promessa, tá? Eu queria que a gente concluísse esse pensamento com uma promessa. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Que nós possamos hoje buscar do Senhor que as nossas roupas sejam alvas, limpas, brancas, com a pureza de Cristo na nossa vida. Para que quando a gente saia, quando a gente se vista, seja apenas uma representação disso, do nosso coração. E aí é onde, muito bem, vocês estudando o caminho de João Batista, é o caminho de maior negação do eu e busca de santidade. Nós não temos a mínima noção do que isso é, porque nós temos na nossa sociedade uma chuva de ego, uma chuva de eu. Então, é uma luta contra a maré. E eu oro para que vocês consigam realmente encontrar as respostas quanto a esse assunto para o crescimento espiritual e para que seja uma bênção não só dentro da família, mas fora, dentro da igreja. Ok? Marili? Bom, a gente acabou aqui o nosso bate-papo com a Sara. Muito obrigada, Sara. Quem não participou do nosso bate-papo perdeu, porque não foi gravado. Esse bate-papo é exclusivo para quem participa ao vivo com a gente. Então, se você quiser ouvir aqui as respostas da Sara e fazer tirar suas dúvidas também, então programe-se aí para participar na próxima semana. Na próxima semana tem a segunda parte da palestra, Vestidos de Luz, e no mesmo horário, né, das 5 às 6h30. Se planeja aí para participar. Foi muito especial, muito edificante. Amém. E na sexta-feira, como a gente disse, tem também o grupo de oração para mulheres. Então, vocês estão convidadas para participar do nosso grupo de oração nessa sexta-feira, 5 horas da manhã, das 5 às 6 horas. E na semana que vem, na terça-feira, a gente está de volta aqui para continuar o nosso estudo sobre modéstia no vestuário, tá bom? Sara, você pode concluir com uma oração? Muito obrigada, viu, pela presença de você. O prazer é meu estar aqui com vocês e eu oro para que vocês possam ser edificadas por essas palestras. Vamos orar. Querido e santo Deus, querido amigo, somos gratas, Senhor, por toda a informação que Tu deixaste para cada um de nós. Somos gratas, Senhor, pela bondade e o carinho de ter deixado tanto detalhe em coisas que passam ao lado, que muitas vezes nós não damos atenção. Senhor, nós queremos trazer-te não só aquilo que vestimos, mas queremos trazer-te especialmente o nosso coração. Pai, Tu sabes, Tu conheces todas as coisas, conheces a nossa condição, conheces a nossa
o nosso ambiente, onde nós estamos, com quem convivemos. Tu conheces, Senhor, a pressão que vivemos nessa sociedade corrompida, mas, Senhor, quero agradecer muito porque nos deixaste exemplos como o de José, como o de Daniel, como o de Esther, jovens valorosos que se levantaram em momentos críticos na história. Senhor, eu quero pedir que possas, por favor, colocar o nome de cada uma dessas mulheres valorosas que se reuniram hoje, cada uma das filhas e dos filhos dessas famílias, Senhor, eu quero pedir que possas ungir com teu Espírito, para que possam também ter o seu nome escrito na história da eternidade. Pai, eu peço, Senhor, que possas nos dar a sabedoria e a força para buscar o conhecimento e buscar o espírito correto para exercitar esse conhecimento diante daqueles que nos rodeiam, que possam ver a tua glória, que possam ver o teu caráter. Por favor, Senhor, representa-te em nós, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente de tudo aquilo que tem nos afastado e nos separado de ti. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos de nos reunir nessa madrugada e buscar de ti respostas para essas questões tão relevantes para o nosso tempo, pois o tempo está curto, a porta está fechando, o grupo está ficando mais reduzido. Senhor, por favor, não permitas que nenhuma de nós e daqueles que amamos esteja fora dessa roda. Ajuda-nos, por favor, a ser essa pessoa que tu queres que sejamos, para a influência que queres que tenhamos. Eu te peço, eu te agradeço profundamente todas essas bênçãos e essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino.